Olá, meu nome é Bárbara Aguiar e esse é o canal Aguiar Minhas Finanças. Hoje tem mais um vídeo sobre palavras de prosperidade, onde eu vou abordar o assunto crença limitante. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre crença limitante com base na parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 18. Eu vou ler porque, obviamente, eu não sei de cor. Eu vou ler para a gente saber a base bíblica do que eu vou falar. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essa palavra traz a algumas pessoas uma crença muito limitante de que Jesus não era a favor da riqueza, que ele não achava que as pessoas deveriam ter riqueza. E aqui, só quem não tem o entendimento do que a palavra quer dizer é que tem esse tipo de interpretação. Por quê? Ele deixa muito claro que o problema não é você ter riqueza. O problema é deixar que as preocupações, a ilusão, a sedução, o engano das riquezas sufoque a palavra que você recebeu e faz com que você não entenda ou mesmo entendendo não consiga colocar em prática. Então o problema não são as riquezas, o problema é a ilusão das riquezas. E ele fala também sobre a preocupação da vida, que faz com que a gente sufoque aquilo que a gente recebeu. Então aqui fica muito claro que está no mesmo patamar, tanto as preocupações quanto a ilusão das riquezas. Não a riqueza em si, porque você ser rico, ser próspero, faz parte da vida de uma pessoa que serve a Deus, é natural. O que não é natural é a gente ter a ilusão de que a gente só precisa de riqueza, a gente só precisa de dinheiro e nada mais. Que todo o resto é substituível a partir do momento que você tem riqueza. Isso sim é errado, isso é ilusão da riqueza. E é isso sim Jesus condena, porque a gente não pode ter nada mais importante do que o amor que a gente deve ter por ele. E aqui deixa muito claro que a preocupação, a tribulação, os problemas que nos fazem desistir de querer buscar mais a palavra de Deus são tão ruins quanto a ilusão da riqueza. Então a gente não pode achar que Jesus falou naquela passagem que riqueza não era uma coisa boa que nos afastava da palavra de Deus. Isso não é verdade. Ele colocou no mesmo patamar a ilusão da riqueza, a preocupação cotidiana, as tribulações, os problemas, as situações que a gente vive rotineiramente, que também nos afastam da palavra, não nos faz criar raízes sobre aquilo que a gente ouve, porque a gente não consegue nem praticar. Sabe quando você ouve uma boa palavra, você vai a uma igreja ou conversa com um amigo e ele te dá uma ótima palavra com base na palavra de Deus e naquele momento você se acalma? Enquanto você está ali dentro daquele ambiente onde todo mundo está buscando melhoria, onde está todo mundo buscando orações, falando da palavra de Deus, você está tranquilo e em paz e naquele momento você consegue ter um foco de esperança. Mas quando você sai dali daquela igreja ou daquele lugar onde você se reúne com seus irmãos, você já começa com 1001 preocupações, com a correria do dia a dia, e você rapidamente esquece daquela esperança que você tinha recebido. É isso, é disso que Deus fala, que as preocupações do dia a dia sufocam aquilo que a gente aprendeu, que são os espinhos. Quando Jesus fala sobre riqueza nesse versículo, muitas pessoas se apegam a isso para dizer que Jesus não era a favor dos ricos, não era a favor da gente conquistar riquezas. Isso é uma falta de entendimento e é uma palavra retirada do contexto. É muito importante que a gente entenda que ele colocou no mesmo patamar as preocupações do dia a dia e as ilusões com a riqueza.
as preocupações do dia a dia e a ilusão, a sedução e o engano que as riquezas podem trazer. Isso sim faz com que a gente sufoque a palavra que a gente recebe, a gente não consegue criar raiz, a gente não consegue colocar em prática, a gente não consegue liberar a nossa mente para acreditar em Deus e buscar outras alternativas e buscar alternativas para resolver os problemas do nosso cotidiano. Então, eu quero acabar hoje com essa crença limitante que algumas pessoas têm de achar que a Bíblia é contra os ricos, que a Bíblia é contra a riqueza. É um conceito muito errado e que a gente precisa corrigir, porque todos os grandes personagens da Bíblia, você vai ver que tiveram uma vida de riqueza, uma vida muito próspera. Somente a partir do momento que eles colocaram a riqueza acima do amor de Deus, é que a vida deles começou a se definhar. Não devemos ter nenhuma preocupação em alcançar riqueza. Isso é uma questão de prosperidade. Em todas as esferas da nossa vida, o normal é que a gente tenha saúde. Saúde no nosso corpo, saúde na nossa mente, saúde financeira. Tudo isso faz parte de uma vida próspera. Eu espero ter acabado com essa sua crença limitante e até o próximo vídeo.